indígena Newton Lins, em Manaus, no estado do Amazonas. A ala com 53, sendo 33 clínicos, 15 UTIs e 5 UCIs. O espaço conta com a área de enfermagem, higienização, recepção e também, além disso, uma área destinada para a espiritualidade dos pajés e um espaço adequado para a armação de redes, respeitando a cultura dos indígenas. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Os casos de coronavírus que se mostram em redução na região metropolitana de Belém devem aumentar em municípios do interior do estado nas próximas semanas. Isso é o que afirma um grupo de pesquisadores das Universidades Federal Rural da Amazônia e da Federal do Pará. O repórter Erivelto, em Paragominas, traz informações sobre o número de casos no município. Os casos do novo coronavírus têm aumentado diariamente aqui em Paragominas. A Prefeitura vem disponibilizando boletins epidemiológicos para acompanhamento desses números. O boletim, por exemplo, do último dia 25, já tínhamos 37 óbitos confirmados pela Covid-19 e 413 casos confirmados. No dia seguinte, esse número de óbitos aumentou para 38 e o número de casos confirmados subiu para 443. E ontem, no último boletim expedido pela Prefeitura, que foi atualizado às 18 horas, o número de óbitos aumentou mais uma vez e ficou em 41. E é claro, o número de casos confirmados também subiu e totalizavam 454 casos. Mas também vale ressaltar os números positivos. São aquelas pessoas que se recuperaram da Covid-19 desde o primeiro caso até o último boletim de ontem, que já totalizavam 91 pessoas recuperadas, sendo que 36 dessas pessoas tiveram altas hospitalares, sendo da UPA, Hospital Municipal e também do Hospital Regional, que já é referenciado pela CESPA para tratar de casos graves da doença. Outros 55 pacientes tiveram recuperação em seu próprio domicílio, seguindo, é claro, todas as orientações passadas pela Secretaria Municipal de Saúde. E a Escola Raimundo Brasilino, aqui em Paragominas, no bairro Bela Vista, ela está funcionando como um ponto de triagem. As pessoas que tiverem com síndromes gripais e também com sintomas do novo coronavírus vão até a escola e passam por uma triagem. Daí são direcionadas de acordo com o quadro de saúde, podendo voltar para casa para ter o tratamento em isolamento domiciliar e também ir para a UPA, o Hospital Municipal ou até mesmo o Hospital Regional. E essa pandemia tem causado muitos prejuízos para a população, aquelas pessoas que estão em situação difícil, que não conseguem nem até mesmo o alimento de cada dia. E tendo em vista isso, a Prefeitura de Paragominas, através da assistência social, tem promovido a entrega de cestas básicas para famílias que estão em vulnerabilidade social temporária. Então, a gestão aqui do município trabalha no sentido de diminuir todos os impactos causados pela Covid-19. Erivelto Jorge, de Paragominas, para o Nazaré Notícias. Mesmo sem registrar nenhum caso da Covid-19, a Prefeitura de Manoel Urbano, no interior do Acre, endureceu as medidas de combate e prevenção à doença. E quem circular pela cidade sem o uso de máscaras pode ser multado. Priscila Pinheiro tem mais informações. Isso mesmo, Marcos. No Acre, a cidade de Manoel Urbano não tem nenhum registro de coronavírus. E mesmo assim, o prefeito da cidade endureceu as medidas de proteção. Na cidade, um decreto foi baixado para que os moradores sejam obrigados a utilizar máscara. Em caso de descumprimento dessa medida, é aplicada a multa no valor de R$ 150. A multa é aumentada no valor de 1/3, caso a pessoa que seja flagrada sem máscara seja um profissional da área da saúde. O prefeito da cidade, José Sá, disse que a cidade está trancada. Só pode sair do município quem for em busca de atendimento médico ou de serviço essencial. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens
para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição o retorno às aulas no Pará. Escolas podem oferecer descontos nas mensalidades escolares. Barco da Caixa Econômica encerra atendimento na Amazônia. Diretoria da Festa de Nazaré faz doação de imagens da Rainha da Amazônia ao Hospital de Belém. E a banda da Polícia Militar do Pará homenageou os profissionais da área de saúde. A Igreja de Belém continua ativa, dinâmica e rica de espiritualidade. Ela se espraiou nas casas com sua forma doméstica de ser. Catequeses, pregações, adorações, celebrações. Estamos afastados fisicamente, mas intensamente ligados pela espiritualidade e pelo amor a Cristo. O púlpito mediado pelas tecnologias dissemina o Evangelho aos caminhos. Formamos a Igreja de Belém, levamos a comunhão espiritual, o acolhimento e a partilha. Levamos a paz, o amor e a fraternidade neste momento de ansiedade e de tensão. Cristo está presente em todos nós, que, embora distante do corpo, está intimamente ligado a cada um. Igreja de Belém, por um tempo de paz. No programa Questão de Fé desta semana, nós sempre falamos de temas que dizem respeito à nossa vida de fé, doutrina, espiritualidade, catecismo da Igreja Católica, magistério da Igreja. Você também pode contribuir conosco, dando orientações, dando sugestões por meio dos contatos que nós temos para que você possa, então, realmente contribuir e nos ajudar a fazer este programa Questão de Fé. Portanto, convidamos você sempre a nos acompanhar às terças-feiras, 21 horas, programa Questão de Fé, aqui na nossa Rede Nazaré de televisão. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a volta às aulas aqui no Pará. O Conselho Estadual de Educação aprovou nesta semana uma nota técnica conjunta que estabelece as diretrizes gerais para o retorno das aulas presenciais para o Sistema Estadual de Ensino. A proposta do Conselho Estadual de Educação e Secretaria de Estado de Educação do Pará, a SEDUC, é o retorno previsto para as aulas presenciais a partir do dia 1º de julho, porém, a data dependerá da deliberação das autoridades de saúde. O representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará, o SINTEP, mostrou preocupação com a volta das atividades, ainda com o risco iminente de contágio pelo coronavírus. A nossa primeira preocupação, e que nós elencamos no documento, é que o governo não pode, juntamente com o Conselho, insistir na vinculação do calendário letivo, do ano letivo, insistir com a vinculação ao calendário civil. Ou seja, a educação ela não pode ser imposta nesse momento de retomada das atividades, quando for retomada efetivamente, que se conclua dentro desse ano civil, até dezembro, ou estourando um pouquinho mais do que isso. Nós precisamos garantir um retorno das atividades
em que nós possamos pensar um calendário de 2020, da retomada, e a readequação de 2021. Portanto, o calendário precisaria se estender até mais ou menos o mês de fevereiro, para que nós pudéssemos ter uma reposição com qualidade do processo de ensino-aprendizagem para nossos alunos, sem improvisos, sem atropelos, não prejudicando ainda mais os nossos alunos e alunas da escola pública, especialmente. Outra preocupação que foi muito colocada por nós é em relação a essa discussão de metodologias da distância. Nós entendemos que a tecnologia veio para ficar e é importantíssima na educação e sempre nós lutamos junto ao governo para melhorar as condições de tecnologia nas escolas. Mas nós temos isso como um aspecto supletivo, de suporte à docência, nunca de substituição. Então qualquer tipo de perspectiva de aulas à distância, aulas remotas, educação à distância para a educação básica, se torna um verdadeiro engodo, especialmente pela falta de acesso e conexão à internet de nossos estudantes e de professores também, falta de insumos como computadores, tablets e celulares nas famílias também. Os dados estão aí para provar do IBGE, inclusive, que metade da população paraense quase não tem uma conexão à internet e nem sabemos qual é a qualidade dessa conexão e muito menos se as pessoas que utilizam têm condições de passar mais de 10, 20, 30 minutos, muitas vezes, numa rede social ou mesmo acompanhando uma aula à distância, porque isso eleva o seu consumo também de internet. O indicativo abrange a rede pública estadual e a rede privada de ensino, podendo se estender também às escolas municipais. A reposição das aulas deve ser presencial, com atividades complementares a fim de cumprir a carga horária proposta para o ano letivo. Porém, para o Sintep, o início das aulas deveria ser em agosto deste ano. Por que nós colocamos isso? Nenhum dado comprova que hoje nós estamos numa estabilização do processo da pandemia pelo Covid-19, que se demonstrou extremamente letal, extremamente contagiosa no Brasil inteiro. Nós precisamos resguardar a nossa juventude, nossos alunos e também trabalhadores de educação nesse processo. Se voltam às aulas, que está prevista para o setor privado, 15 de junho, para o setor público a partir de 1º de julho, a preocupação é que nós colocamos em movimentação nesse estado mais de 2 milhões de pessoas que vão ter novamente contato. E a gente fala que isso é inevitável, esse contato entre os alunos. Nós precisamos ter garantias de segurança para essa volta às aulas, dos equipamentos das escolas serem desinfectados, ter lavatórios efetivos, muitas vezes não tem nem água na escola. Todas essas questões estão em fase de análise e poderão sofrer alterações de acordo com as orientações sanitárias dos órgãos de saúde. Nós temos defendido testagem para todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação e para os estudantes. Nós precisamos mapear efetivamente quais são os pontos onde tem maior número de contaminação para que nós possamos, inclusive, combater isso com o setor da saúde de maneira mais plena. Portanto, o Sintep elencou uma série de elementos e situações e condições para essa volta por parte de nossa categoria e deixamos aqui esse apelo ao governo do Estado pela sensibilidade e pelo respeito à vida dos trabalhadores de educação, dos estudantes também e do povo paraense como um todo. Ainda falando sobre educação, pandemia, as escolas particulares do Pará podem oferecer descontos nas mensalidades escolares, mas o desconto deve ser devolvido após a pandemia.